Já parou pra pensar qual seria o top 7 melhores centroavantes da atualidade? Eu parei pra pensar e hoje eu montei a minha lista de melhores centroavantes do mundo da atualidade, cara. Cara, essa lista me decepcionou em uma coisa muito importante. É que não tem nenhum brasileiro, cara. A nossa geração brasileira, pra mim, acho que se eu fizesse um top 20 eu não ia conseguir colocar ninguém. De tão mal que a gente tá de centroavante nos dias atuais, cara. Com figuras como Gabriel Jesus e Richarlison. Mas nesse top 7 tem um jogador sul-americano, inclusive ele que vai começar essa lista, vocês vão entender quem é que eu estou falando. Enfim, cara, essa é a proposta do vídeo de hoje, eu espero que vocês gostem. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador do Plano Blues, seja muito bem-vindo. Enfim, cara, e como é que eu vou saber quem é o melhor centroavante de atualidade, quem tá em melhor fase e tudo mais? Eu vou seguir alguns critérios aqui que eu sigo, tem alguns problemas desse vídeo, por quê? Porque tem centroavante que vai estar aqui nessa lista que joga em liga fraca, por exemplo. Esses centroavantes que jogam em liga fraca, eles não são ruins, mas tem que analisar bem, porque, pô, tem o contexto da liga e tudo mais. E aí, por exemplo, sei lá, Darwin Nunes, quando ele tava voando na Liga Portugal, não dava pra colocar ele num top 7, apesar dele tá fazendo muito gol, porque não é lá essas coisas. Então eu vou evitar esses nomes aí polêmicos, como Luke de Jong, da vida, Santiago Jimenez, que apesar dos caras fazerem muito gol, eles não são lá essas coisas. Eu conto muito o que o cara faz em campo e quem é ele em jogos difíceis, quem é ele quando o desafio é verdadeiro, quando o time enfrenta um desafio forte, ele realmente brilha, ok? E eu sei, vai vir alguns piadistas falar, ih, Haaland aí, todo jogo difícil. Não, Haaland joga bem, cara. Assim, todo jogo difícil ele é muito bem marcado, inclusive isso abre muito espaço pra quem tá do lado dele. Então, nem sempre é culpa do centroavante, você tem que analisar o contexto, ok? É muito importante. Então, isso aqui vai ser uma minha análise junto de contexto, junto de estatística e outros detalhes importantes pra formar esse top 7. Tudo isso junto forma esse top 7 aqui. Você vai saber no final do vídeo quem é o melhor centroavante da atualidade. É sério, ele é o melhor. Eu tô falando pra você, fica até o final. Enfim, vamos começar essa brincadeira aqui. Bom, em sétimo lugar, eu vou colocar um nome que, para quem mora no Brasil, talvez você ache que ele é horrível e que ele é um merda, que ele não merece nem tá vivo, ok? E tem gente que é assim no Brasil com esse jogador. Eu estou falando de Lautaro Martinez. Sim, cara, o jogador que vocês odeiam tanto, Lautaro da Massa, é um jogador horrível, muito ruim, muito bagre. Não é. Assim, o que aconteceu com o Lautaro Martinez é uma coisa que acontece com muito jogador e que, sinceramente, é um pouco irritante ouvir as críticas sobre ele. Porque, basicamente, ele sofreu um efeito Copa do Mundo. E que efeito é esse? Você vai pra Copa do Mundo, se você jogar bem, você é um jogador incrível e todo mundo lembra de você como um grande jogador. Se você jogar mal, todo mundo lembra de você como um merda. É basicamente isso. E as pessoas julgam todo o futebol do jogador baseado na Copa do Mundo. Sendo que é só um pequeno momento, sabe? Tipo, diz muita coisa, mas também não quer dizer tudo, ok? Eu acho que você tem que aliar o que o jogador faz no clube dele com a Copa do Mundo e não só colocar o peso em cima dela. E o que aconteceu com o Lautaro foi exatamente isso, cara. E não só com ele, com outros jogadores. Eu vou citar dois exemplos ótimos aqui que vocês vão entender do que eu tô falando. Três, na verdade. Vou começar com o Unai, do Marrocos, Amrabat. Lembra desses dois jogadores, esses dois meias? Um meia atacante, o outro volante? E basicamente eles foram exaltados à mais alta categoria do futebol. E, cara, são caras que não jogam bem hoje em dia, cara. Não são lá grandes jogadores, não. Eles são muito medianos, assim, pra ser bastante sincero. Jogadores interessantes no máximo. Outro caso é o tal do Harry Sutar, que foi pra Premier League depois da Copa do Mundo. E o cara não joga nada. É um perna de pau, mano. Ele é ruim. É muito engraçado porque se você pegar o recorte de quem viu a Copa do Mundo, a pessoa ia dizer, pô, esse cara aqui, ele é muito bom, tá ligado? Tipo, e não é verdade. E o caso do Lautaro é exatamente esse. O pessoal fala dele como se ele fosse horrível, só que foi só um efeito Copa do Mundo, sabe? Tipo, ele só jogou mal na Copa do Mundo. Nessa última Copa América, inclusive, ele foi principal pra Argentina ir bem. Messi nem tava jogando tanto, assim, ele tava sofrendo alguns problemas. Tem até aquela cena lá que ele chora, por exemplo. E Lautaro voando na Copa América. Lautaro voando na Inter de Milão há 4 anos seguidos, sendo artilheiro toda a temporada, destruindo tudo e todos. É um jogador incrível. Ele é a combinação de tudo que você precisa. Ele não é aquele finalizador maravilhoso, assim, perfeito, mas ele é muito melhor, por exemplo, que um Gabriel Jesus finalizando. Ele traz muito mais segurança como camisa 9. Ele é um dos caras da mais absoluta elite do futebol. Muita técnica, muita habilidade. Eu que acompanho ele já tem pelo menos uns quase 3 anos. Eu sei o quanto ele é bom, tá ligado? Ele é um jogador excepcional, assim. Tem que estar no top ali de melhor centroavante do mundo, com toda certeza. E ele, inclusive, ficou no top da bola de ouro nessa época aqui atual. Eu tô falando pra vocês, cara. Vocês que não conhecem o Lautaro, que só jogou pela Copa do Mundo, por favor, vá atrás dele. Veja os jogos dele e você mesmo vai tirar sua própria conclusão. O que eu tô falando aqui é verdade ou mentira, ok? Ele é um jogador muito bom, ok? Ele é um jogador excepcional. Inclusive, eu acho ele bem melhor que o tal do Julián Álvares, que destacou tanto na Copa do Mundo, mas que depois disso eu não vi nada demais em Julián Álvares pra exaltar ele tanto. E pra mim, Lautaro é um jogador muito mais consistente dentro da sua carreira. Encerrei aqui o sétimo colocado. Agora vamos pro sexto colocado. No top 6 a gente tem Victor Osimhen, cara. De longe, assim, ele é um jogador que chama muita atenção pelas coisas erradas, digamos assim, cara. Mas as coisas certas que ele faz o colocam em um patamar muito perto de Erling Haaland. Ele tem características parecidas.
ele é aquele 9 de área muito forte. Ele empurra marcador como se estivesse empurrando criança no parque, meu parceiro. Esse cara é uma máquina, ele é forte pra caramba. Eu já vi 2, 3 caras segurando ele, não aguentando. Eu já vi ele sair de situações onde tinha 4 marcadores do lado dele, ele cria jogada. Ele é um cara que, ele parece extremamente criativo quando você olha, por exemplo, os highlights de Victor Osimhen. Parece que ele é um jogador que é até um falso 9, mas claramente não é, cara. Ele tá o tempo inteiro fazendo o mesmo movimento, enfiando dentro da marcação, tentando ganhar na corrida do marcador e sair na cara do gol e finalizar. Ele faz isso o tempo inteiro. E ele ganha a maioria, porque ele é inteligente, ele é rápido, ele é forte e ele sabe o que ele tá fazendo em campo. Um dos jogadores mais consistentes que eu já vi em campo é Victor Osimhen. É um cara excepcional que se aproxima de um grande jogador como é Erling Haaland e quem sabe um dia ele faça temporadas do nível das que Haaland faz, ok? É um jogador assim que chama muito atenção, como eu disse, pela coisa errada, porque parece que ele é um jogador extremamente criativo na cabeça de alguns que só acompanham os highlights. É muito importante que você acompanhe a carreira dele inteira pra você entender esse contexto. Ele passa essa impressão muito porque tem jogadas dele que parece extremamente criativo, mas na verdade não é, cara. Ele só é recebendo a bola, fazendo a parede e fazendo um passe brilhante. Mas isso não quer dizer que ele é muito criativo. Ele é mais um 9 de área mesmo, finalizador. Inclusive, dessa lista toda inteira, ele é o melhor de cabeça aqui. Ele é um gênio de cabeça, assim, tipo, ele bota a bola no ângulo com muita facilidade em qualquer situação. Raramente eu vi Victor Osimhen errando uma jogada de cabeça, cara. É muito difícil, assim, é bem raro. E mesmo quando ele erra, ele quase acerta, passa muito perto do gol, cara. Ele realmente, dessa lista, ele é o especialista de cabeça. Parece um jogador feito pra jogar com Mourinho, ok? Parece o cara de Mourinho. Parece que os dois têm que se juntar em algum momento. Tem que acontecer, cara, porque parece ser exatamente o cara que ele tava buscando há anos. Esse 9 forte, que é bom de cabeça, que destrói marcador e que é inteligente. É o cara que ele tá buscando, cara. Às vezes, talvez aqui, a galera que tá aqui no canal há mais tempo, é que eu falo deles, talvez eles achem que eu não gosto de Osimhen, mas é muito pelo contrário, é porque eu acompanho muito Osimhen há um tempão já, tá ligado? Então eu gosto muito dele como jogador, exatamente por acompanhar ele tanto e saber cada detalhe do que é positivo e do que é negativo dele. Então eu, óbvio que vou acabar fazendo algumas críticas em algum momento. Ele não é perfeito, mas ele é um excelente jogador, por isso ele ocupa a 6ª posição, cara. E na 5ª posição nós temos um que muitas pessoas vão dizer aqui que não é um camisa 9, que não é um centroavante, mas ele é Kylian Mbappé. E cara, Kylian Mbappé, ele tá tantas posições abaixo porque essa lista é da atualidade, ok? Se essa lista fosse feita em outro momento, ele estaria no top 2 ou 3. Mas no momento atual, ele tá vivendo um momento bem ruim na carreira dele, mas não dá pra negar a qualidade desse jogador, cara. Na última Copa do Mundo, ele voou, ok? Ele voou, ele foi o cara daquela Copa do Mundo, assim, ele e Messi ali, voando um atrás do outro. E cara, foi incrível, porque eles três se prepararam juntos, né? Neymar, Mbappé e Messi se prepararam juntos no Paris Saint-Germain. Claramente os três entregaram muito naquela Copa do Mundo, dava pra ver que eles estavam se preparando nos jogos do Paris Saint-Germain, pra quem acompanhou na época. E cara, foi maravilhoso a entrega dele em campo. Aquele hat-trick na final, eu acompanhei todos os jogos da França e eu fiquei, cara, não é possível que ele jogue tão bem, velho. Até nos jogos que ele tava meio apagado, do nada ele vinha e fazia uma jogada impossível e fazia um gol. Eu acho que teve muito destaque dele e de Tchouaméni em momentos pontuais, assim, que você não esperava. Os caras foram lá e fizeram jogadas e surpreenderam todo mundo. E claramente também Antoine Griezmann naquela Copa do Mundo, que foi um deus ali da consistência. Mas, cara, Kylian Mbappé, ele é um falso 9, entre aspas, né? Ele é mais um atacante pela esquerda, que pode ser um camisa 9, pode ser uma figura de centralização, mas ele joga mais à esquerda do campo, ele tem sempre esse balanço, ele é um lugar que ele fica mais confortável, é um lugar que ele busca bastante, e por isso que rola toda essa treta dele com o Vinícius Júnior. Mas no momento atual, cara, eu não vejo ninguém com tanta qualidade que nesse cara, com o físico desse cara. Ele é super rápido, ele é forte, ele dribla muito bem, ele é um cara que cria jogada do nada, ele é um cara com muita qualidade, cara, é um verdadeiro craque, ok? Dessa lista aqui, os dois que eu falei, pra mim não são craques os dois primeiros, mas esse moleque é. Tanto que ele pode jogar muitas posições, né? Ele pode ser ponta, ele pode ser um monte de coisa que ele quiser ser, e até jogar em outro lado do campo também. É possível, apesar de ele tirar 100% do desempenho dele, ele joga bem porque ele é uma máquina, esse moleque é uma máquina. Os jogadores mais rápidos do mundo. Eu não podia deixar de fora aqui no Mbappé, ok? Apesar da má fase, eu tenho certeza que ele vai dar a volta por cima em algum momento. Em 4º lugar, nós temos Viktor Gyökeres, cara. Eu quase coloquei ele em 3º, talvez durante a minha explicação vocês entendam porque eu ia fazer isso. Mas, cara, Gyökeres é um cara que ele surgiu do nada, cara. E ele é o cara dessa lista que joga na liga mais fraca. Apesar disso, eu já conhecia ele da Championship. Já sabia quem era ele. Muita gente que manjava muito de scouting, né? Falava do nome dele, falava que os clubes de Premier League deviam contratar ele, que ele seria um ótimo centroavante. Ele seria melhor que Ivan Toney, por exemplo, que é um jogador muito hypado na Premier League na época. E ele chega, vai pro Sporting, que me surpreendeu muito. E eu pensei, cara, o Sporting contratou o melhor centroavante possível pelo valor. E foi dito e feito. E lembrando que eu faço propaganda de Gyökeres, eu já conheço ele há muito tempo, muito antes dele estourar no Sporting, eu já falava dele, ok? Eu já falava pras pessoas, mano, esse cara joga muito bem, porque eu já tava de olho ali no que ele tava fazendo. E, cara, só foi subida, ok? E aí você pode falar, pô, mas o nível da liga, mas e a Europa League, e a Champions League, e outros cenários? Ele joga bem. E dentro da seleção nacional, ele joga bem. Ele tirou a vaga de Isaac, cara. Isaac teve muita dificuldade, agora tentando usar os dois juntos, né? Porque os dois têm muita qualidade. E os dois conseguem jogar junto porque ambos não precisam de ajuda. Eles são
atacantes completos. Assim como o Kylian Mbappé eu falei aqui que ele é um atacante, Gyökeres também tem essa vibe, ok? Ele é um centroavante, mas ele também é um atacante. Eu acho que Gyökeres, ele não é perfeito, ele tem algumas fraquezas, e eu diria que é mais de cabeça, né? Eu acho que ele é forte, ele é alto, mas ele não cabeceia tão bem quanto os outros aqui da lista. Ele é um cara que, muitas das vezes, talvez precise receber muito a bola, né? Ele é um cara que retém bastante a posse da bola, ele precisa ter muitas bolas ali, e talvez ele não seja o cara pra ser tipo o Haaland, que vai receber uma bola por jogo, e naquela bola ele vai decidir o jogo, sabe? Talvez ele tenha que participar mais do jogo de posse do time. Ele é um cara mais nessa vibe de criar a jogada também, ok? Eu acho que, inclusive, por exemplo, na Premier League, os marcadores não vão dar tanto trabalho pra ele, porque ele é muito bom, ele é muito qualificado pra criar coisas assim, ele tem muita técnica. Ele é um cara com a técnica que não é tão bonita, você olha ele driblando, não se surpreende, mas funciona. Então é o que importa no final do dia, né? Você viu o terror que ele fez ali na zaga do Manchester City na Champions, por exemplo. É um jogador que você tem que ficar de olho, o cara, ele não tá no top 4 acima de Mbappé à toa no momento atual. Ele é muito promissor, muito, muito. Eu duvido muito que esse cara vai dar errado na carreira, cara. Eu realmente duvido muito, porque parece ter tudo o que precisa pra ser um grande jogador. Enfim, cara. Em terceiro lugar, e aqui vocês vão entender porque que eu ia colocar Gyökeres aqui, Lewandowski. Lewandowski nos últimos tempos veio vivendo a mesma coisa que Kylian Mbappé tava vivendo. Tava em queda de rendimento na carreira, talvez pela idade, e realmente não é o mesmo Leva do passado. Não é, de jeito nenhum, ok? Esse Leva é mais lento, parece ser mais inteligente, mas é mais lento. É um Leva um pouquinho diferente. Parece estar mais clínico também, né? A idade fez muito bem. A finalização dele, ele parece ter zero dificuldade de finalizar, de botar a bola muito perto do gol, né? Mesmo quando ele acaba errando, ele sempre passa muito perto do gol, é no detalhe ali. É um jogador com muitas qualidades criativas acima da média, e é um 9 de área brutal também, muito forte, muito rápido. Surpreende bastante, né? Porque apesar dele ter todas essas qualidades de um 9 mais que ficaria mais fixado ali, ele também tem boa criatividade, ok? Ele consegue entregar números criativos, passes progressivos e jogadas que normalmente são mais difíceis para um centroavante fazer. Ele faz muito bem e é um jogador muito completo, assim, tá no topo, assim, do momento da carreira dele. Eu acho que tá jogando muito bem atualmente no Barcelona e ele tá chegando ao fim, ok? É um jogador claramente daqui a uns 2 anos ali, ele vai estar se aposentando com a queda de rendimento que ele não vai poder continuar, mas no momento atual ele é o melhor que tá tendo, ok? Ele é um dos melhores que tá tendo. É um jogador muito completo, bom de cabeça, bom finalizando com os pés, com os dois, inclusive, eu diria, né? Consegue finalizar bem com os pés, consegue ter uma boa finalização de primeira com o pé principal. É um cara com repertório completo, com inteligência, com tudo. Ele não dava muito certo com o treinador Xavi. Xavi não combina tanto com um 9 com um jogo de posse menor, como era o dele, né? Que fica mais confortável, fixado ali na marcação. E ele quer um 9 que é mais falso 9. Seria mais de benefício pra Xavi, né? Tem um a mais. Inclusive no vídeo dele, né? Que ele, o The Coach's Voice, ele fala exatamente isso aí, né? Que ele precisa desse cara a mais pra o jogo dele. Inclusive sacrificava muito o Lewandowski, que hoje não acontece mais com o treinador Hansi Flick. Enfim, tá na terceira posição, merecido. Todo mundo sabe quem é Lewandowski. É um cara que há anos aí a gente veio fazendo milagres no futebol, joga muita bola. Segundo lugar, e eu sei, isso aqui vai ser polêmica, porque eu coloquei Lewandowski atrás dele. Erling Haaland. Sim, cara, você não entende Haaland, eu te garanto. A maioria das pessoas não entendem que o que Haaland faz no Manchester City não é uma escolha dele, é uma escolha do treinador, Pep Guardiola. E aí, quando você entende esse contexto de que não é ele que tá escolhendo o que ele faz em campo, ele tá apenas seguindo o que o treinador pede, você começa a entender que ele não tá jogando do jeito que ele queria jogar, ok? Haaland não joga do jeito que ele queria jogar, ele joga do jeito que o Manchester City precisa. Haaland no Borussia Dortmund tinha muito mais liberdade, era um jogador livre, ele era um cara voando em campo ali, pra onde é que ele quer, pra onde é que ele vai, tá ligado? Tomava as decisões dele. Parecia ser um futebol melhor, dava a entender que Haaland era um jogador melhor quando ele estava no Borussia Dortmund. Só que não é verdade, porque os números dele melhoraram bastante quando ele tá no Manchester City. Só que também isso demonstrou pras pessoas que ele perde muito gol. E ele perde muito gol porque ele é o melhor cara dessa lista em se colocar em situações de gol. Você combina um treinador que consegue te dar um volume de jogo de quase 1.0 de XG, junto de um jogador que consegue se posicionar todas as vezes e ganhar todos os duelos. O cara, ele é uma máquina, ele é uma anomalia física. Cara, Haaland, ele é um cara que ele corre muito rápido, ele é muito alto e ele é muito forte. Eu já falei isso aqui de alguns jogadores. Só que não é só muito, ele é o mais rápido, ele é o mais forte. Ele parece que tem 20 anos, ele tá jogando um babinha com um moleque de 12, empurrando eles lá no chão, igual, sei lá, um saco de batata. Ele tá empurrando um saco de batata no chão. E aí tu vai ver, o cara tem 1,90 m lá junto com ele, tomou um empurrão, se despedaçou no chão. Tem um lance de Haaland mesmo que é muito engraçado, né? Que o cara vai fazer a falta nele e o cara se lesiona. Porque ele é tão forte que o cara teve que usar tanta força pra tentar derrubar ele, que o cara que se lesionou, tá ligado? É bizarro. O moleque é uma anomalia, ele é um monstro. E a galera às vezes não entende que as críticas a Haaland não é ele comparado a Lewandowski, a Victor Osimhen, a outro jogador. Não. Haaland comparado a Haaland.
a nenhum outro. Ele só se compara com ele mesmo. A crítica sempre vai pra ele mesmo e pro primeiro nome dessa lista, que vocês vão saber quem é daqui a pouco. E é por isso que as pessoas se confundem tanto com ele. Se eu pudesse fazer algumas críticas a Haaland, eu diria que ele é um camisa 9 que ainda não é tão bom de cabeça. Ele é muito bom em ganhar o duelo e ele melhorou muito de cabeça, mas ainda tem muita coisa pra seguir. Eu acho que Benjamin Sesko e Osimhen estão acima dele nesse quesito, mas ele é um jogador que vem melhorando bastante nessa parte. Se for uma parte que vai fazer ele fazer mais gol, é com certeza isso aí. De resto, ele tem melhorado, acho que em quase tudo, assim. Em alguns detalhes que ele vai ter que melhorar ao longo da carreira, ele, pra mim, dessa lista é o mais matador, assim. Porque não importa a bola que você dá ele, o ângulo, ele arruma um jeito de meter a bola no canto do gol. Lembra bastante, inclusive, né, Ibrahimovic. Naquela época ele fazia uns gols impossíveis. Quem pegou a época prime de Ibrahimovic, jogando na Inter de Milão, jogando no Milan, sabe do que eu tô falando. É um jogador que toda semana fazia gol. E Haaland lembra muito isso, né? Jogador rápido que consegue fazer gol toda hora. Parece aparecer nos lugares do nada. E é um jogador incrível, assim. Tipo, não tem comparação. A galera que fala que ele é ruim tá completamente perdido no baile, tá ligado? Ah, mas quando ele enfrenta time grande, ele vai mal. Porque os times marcam ele muito bem, cara. Quando ele enfrenta time grande, tem que ter 2 marcadores em cima dele. E aí tem muito espaço lá no campo. E os lerdão que joga do lado dele não faz nada, cara. Aí, tu quer culpar o jogador? Não tem como culpar, velho. Tipo, você tem... O time é 11 pessoas, tá ligado? É mais gente ali em campo. Os outros têm que fazer. Eu acho que é uma vergonha quando eu assisto um jogo de Phil Foden, ele faz umas atuações assim, que tipo, ele tem espaço pra fazer gol, ele não faz. Ou Bernardo Silva perdendo gol. Grealish, né? Quem acompanha o City sabe o quão Grealish perde gol, né? É complicado. Aí tu põe a culpa no cara que tá fazendo. Mano, tem 2 caras em cima dele segurando pra parar, velho. Tem muito espaço. Aproveitem, ó. Não culpem Haaland. Ele não tem culpa às vezes. Às vezes a culpa é do próprio sistema que tá ao lado dele. Inclusive o próprio Pep Guardiola falou isso em entrevista. Só pra demonstrar que não sou eu que tenho essa opinião. O próprio treinador dele falou a mesma coisa, né? Que a culpa é dele. E inclusive porque é o sistema que ele tá dando que prejudica o jogo de Haaland. E que prejudica todo mundo no final das contas, porque tem que contar com figuras que trazem segurança em campo, como ele fala, mas essas figuras não trazem gol, né? Aí fica nessa brincadeirinha, né? Você quer jogar pelo seguro ou você quer ganhar? Esse dilema no Manchester City. Enfim, não vou entrar mais em detalhes, acho que vocês entenderam tudo que era pra entender. Vamos pro primeiro colocado dessa lista. Cara, esse cara é um deus. Ele é um deus, ele é o melhor dessa lista. Harry Kane, cara. Eu não tenho como te explicar esse jogador, ele é simplesmente muito bom. E é muito estranho que o melhor centroavante do mundo seja inglês, cara. É muito estranho, eu não esperava por isso, mas é. Cara, é o cara que eu acompanho já tem tempão que eu acompanho Harry Kane. A cada temporada ele tá melhor. A cada temporada ele é um jogador melhor. Ele já superou pra mim Lewandowski já tem um tempo, ele já superou quase todo mundo já tem um tempo. É um negócio inacreditável o que ele faz em campo, tá ligado? Tipo, você não consegue acreditar. Quem acompanha ele de verdade sabe do que eu tô falando. É um cara que finaliza bem com os 2 pés, que finaliza de fora da área toda hora ele mete um chute fora da área no canto do gol. Parece às vezes que ele nem é um centroavante, parece que ele é um meio atacante, né? Porque o meio atacante normalmente tem esse chute fora da área e ele toda hora faz isso. Qualquer ângulo que você der, qualquer bola de primeira assim pra finalizar ali, um desvio, ele faz. Ele lida muito bem com marcadores, ele é inteligente, ele não parece ter essa força física extrema, nem essa velocidade extrema de Haaland, mas ele usa melhor as características que ele tem hoje. É um cara com técnica, é um cara com criatividade. Dessa lista aqui, ele supera a maioria. Acho que o único que chega perto dele é Kylian Mbappé, ok? O resto todo tá abaixo, até mesmo o Lautaro Martínez não é tão criativo quanto ele. E é incrível, porque ele é um 9 de área, mas ele ainda assim consegue dropar e criar o jogo quando ele quer. Ele é tudo. Ele é 9, ele é 10, ele é 11, e se você botar na ponta ele joga. O Harry Kane é o 9 mais completo do mercado. Não tem o que falar, velho. Ele faz tudo e tudo bem. Ah, ele é bom de cabeça? É muito bom de cabeça também. É muito sólido de cabeça. Não chega a ser um Victor Osimhen, mas ele é muito, muito sólido de cabeça, tá ligado? Tipo, você não vai querer mais de um centroavante. Ele é uma máquina. Ele só não tem título. Ele só não tem título. Porque tomou decisão ruim na carreira, cara. Já devia ter ido pro Manchester City já tem muito tempo. Já devia ter ido pro outro clube já tem muito tempo. Mas quem sabe aí, né? Nessa temporada ele não conseguiu conquistar os títulos que ele quer tanto conquistar, cara. É um jogador que merece, assim, cara. É o tempo inteiro, quando você acompanha Harry Kane, que acompanha de verdade sabe o que eu tô falando. Dá uma raiva de ver ele perder, cara. Porque você fala, e não é justo. Não é justo. Não é justo que o cara faça essa temporada e ele saia sem um título. Não é justo, cara. A carreira de Harry Kane é uma grandiosa sacanagem. Você aí da sua casa, você acha que você é sacaneado porque te ferram no trabalho, porque, sei lá, a menina não quer ficar com você, cara? Que é sacaneado é Harry Kane, mano. Imagina você dedicar sua carreira pro futebol, treinar pra caralho, ser um dos melhores do mundo, fazer o impossível em campo e perder porque tem um imbecil do teu volante brigando com o treinador e aí tu sai sem a Champions. Porque o idiota resolveu brigar com o treinador e se comportar igual a criança. Ele sim é azarado, meu amigo. Não é você não, cara. Que aí tá todo mundo lá zoando ele, fala um bocado de merda, tá ligado? E o cara joga pra caralho. Os caras aqui do Brasil falam que ele é ruim. Cara, que doideira, mano. Que doideira. Eu nunca vi um cara tão bom ser tratado tão mal só porque não tem título, velho. Mas ele é incrível. Ele é incrível. Eu falo pra vocês, dessa lista, quem mais vale a pena assistir é Harry Kane, cara. Esse aqui, eu não preciso nem ter dúvida. Você vai assistir, você vai pegar. Não, esse cara é um absurdo. Não tem como. Isso aqui não é normal. Porque é tanto gol, de tanto ângulo, de tanto jeito que tu fica... Mano, não tem como. Eu sou fã desse cara. Eu sou
torcedor do Chelsea, sou fã de Harry Kane, que é jogador do Tottenham. Eu amo esse cara, velho. Ele joga demais, assim, não tenho o que falar, velho. Eu queria que ele jogasse no meu clube, eu queria que ele jogasse na seleção brasileira, se possível. Vamos naturalizar esse cara brasileiro, que não é possível. Ele é muito bom, velho. Enfim, cara, este aqui foi o vídeo de hoje, esse aqui foi a loucura de hoje. Eu adorei fazer isso aqui, essa grande zoeira. Se você gostou desse vídeo, gostou do formato aqui, mano, não esquece de deixar o like. Gostou mais ainda? Compartilha esse vídeo com um amigo seu. É isso, rapaziada. Obrigado a todos vocês que me escutaram até aqui. Tchau.